Oi, gente, boa noite. 19h30, dia 12 de abril, e aqui estamos nós para mais uma live aqui do Meio Século de Mulher, e uma live que também faz parte do projeto Menopausa Sem Vergonha. E queria dar as boas-vindas para todo mundo e me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Celister, a criadora do Meio Século de Mulher e do projeto Menopausa Sem Vergonha. E como é a característica do projeto... Boa noite, gente. Oi, Ira, oi, Jane. Oi, Ana, já está aí. Então, como é a característica do projeto, que todo mundo sabe, o nosso objetivo aqui é trazer informações e trazer sempre um leque de opções para que vocês conheçam terapias, conheçam medicamentos, não seria o caso hoje, né? Mas que vocês tenham um leque de opções para ajudar nos tratamentos para as características e os sinais da menopausa, do climatério e outras coisinhas mais. E hoje a gente vai trazer um assunto super interessante com uma pessoa muito querida, que é a Ana Lúcia, que são os florais de Bach. Então eu já vou chamar a Ana Lúcia para a gente não perder tempo, e porque é muito rápido, então já estou chamando ela para a gente já começar a conversar. Um pelo de gato no meu nariz. Oi! Olá. Oi, Ana Lúcia, tudo bom? Oi. Deixa eu Tu- ajeitar aqui a minha câmera. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, estava começando a conversar com as pessoas, né, e falar exatamente isso, assim, que o objetivo aqui do projeto é trazer informações, trazer opções de terapias, de tratamentos, enfim, para que as mulheres possam fazer escolhas da melhor forma possível, como que elas querem ser ajudadas e tratar sinais e características da menopausa. Ana, eu não te apresentei, Ana Lúcia, né? A gente tem mania de chamar, de encurtar o nome. Não te apresentei porque eu queria que tu te apresentasse. A gente sabe que hoje em dia, né, muita gente fala dos florais, até Sim, pessoas usam os florais, e eu queria que tu te apresentasse quem é a Ana Lúcia Machado. Fala um pouco tá de ti bom, para nós. tá bom. Boa noite para todos. E agradeço essa oportunidade que a Márcia propicia para a terapia floral. Eu sou terapeuta floral de Bach, registrada no Bach Center, na Inglaterra. Estudo os florais e trabalho com eles há mais de 20 anos. Tá? E sou professora de educação física, atuei 32 anos na rede pública e desde que iniciei a caminhada dos florais, eu tive como objetivo a formação original do Bacenter, né? E então, depois que me aposentei, eu consegui fazer essa formação original e com a professora Doralice Ferreira Gomes, que é a professora, foi professora do Bacentro durante 10 anos. E então continuei assim os estudos, a formação e o registro. E continuamos o estudo até hoje, né? Porque os estudos não param, o aprofundamento e a busca pela melhoria, né, e a ajuda na qualidade de vida das pessoas. Então, é esse o meu trabalho, a minha dedicação aos florais e o desejo de que mais e mais pessoas se beneficiem de uma terapia que é acessível, né, que foi criada com o objetivo de ser acessível e de ajudar ao máximo de pessoas possível. Eu vou colocar aqui, Ana, só nos comentários, fixar o tema da nossa live, tá? Para as Sim, pessoas que entrarem saberem sobre o que a gente está falando. Então, eu vou botar tá, florais de Bach e ótimo. menopausa. Eu vou botar por aí. Não é só sobre isso que a gente vai falar, mas eu vou botar para as pessoas
Tá certo. já verem o que a gente está falando e se interessarem pelo assunto. Bom, eu e a Ana Lúcia conversamos ontem um pouco, né? Alinhamos mais ou menos o que a gente ia conversar e eu recebi algumas perguntas e a gente vai então seguir essa linha de perguntas e tal. Mas vocês que estão assistindo podem fazer perguntas, podem mandar as perguntas ou na caixinha ali embaixo ou nos comentários. Sempre é bom colocar na caixinha, porque aí a pergunta fica ali gravada, depois eu vou ali e olho todas. Porque quando vocês colocam nos comentários, a pergunta vai andando. E muitas vezes a gente perde a pergunta, tá? Então, vamos começar essa exposição e vocês fiquem à vontade, então, para participar. Então, como eu falei, né, tem bastante gente usando hoje, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, é aquela coisa da desinformação, né, que eu acho que o mais importante é a gente conhecer antes de falar. Então eu queria saber assim, ó, os florais de Bach, eles são remédios? O que eles são Sim, é exatamente? importante a gente esclarecer isso. Bom, os florais de Bach não tratam as doenças físicas, tá? A terapia floral, a busca do Dr. Bach, a fundamentação dele é de que nós tratando, transformando as causas emocionais, o sofrimento, nós vamos acabar chegando na cura física. Então, os florais atuam nos aspectos emocionais, tratando esses aspectos emocionais, harmonizando, a pessoa vai chegar na cura física, certo? Mas eles não são remédios, tá? É uma terapia complementar, então, é somar, né? Não podemos falar, um terapeuta floral nunca poderá excluir algum tratamento, ou o cliente prescindir de um tratamento médico, um acompanhamento médico. Como toda terapia floral, ele soma, ele é complementar, não tem efeitos colaterais, não causa dependência e ele pode ser usado, sim, como acompanhamento em qualquer outro tratamento ou terapia. Tá? Eu quero aqui, Márcia, abrir um parêntese para esclarecer alguma coisa que está acontecendo ultimamente. Nós temos encontrado nas farmácias florais prontos, fórmulas prontas, né? Floral para insônia, floral para emagrecimento, fórmulas prontas. Originalmente, os florais, eles não funcionam, eles não foram criados para funcionar como fórmulas prontas. Eles são um tratamento individualizado. A pessoa traz as suas questões emocionais e nós vamos orientando as essências que melhor resultado trarão para essa pessoa, né? E então, a partir disso, dessa caminhada que a pessoa faz, é que ela vai fazendo a sua transformação e obtendo os resultados, o que ela busca de melhoria para a sua vida. Então, às vezes, a pessoa vai na farmácia, nós não estamos falando contra, eu estou Sim. esclarecendo o que é realmente uma terapia floral e o que são os florais de Bach originais. Ok. Tá? Uhum. Então, as fórmulas prontas, elas são, não sei como elas são feitas pela indústria, nós não podemos dizer o que tem ali e como é feito. E os florais originais, nós sabemos exatamente, eles são feitos dentro de um padrão que foi estabelecido pelo Dr. Bach e continua sendo seguido até hoje pelo Bacentri, né? Então, nós temos um padrão de qualidade, de atuação, nós temos a segurança
de indicar, e nós sabemos o que estamos usando e para que serve, o que E, vai mobilizar na pessoa. Então, outro tipo de manipulação ou de essências florais, mesmo que digam de Bach, elas, eu não sei se elas atendem às exigências que são feitas para o floral original. Inclusive, eu separei aqui um vidrinho de Rescue para mostrar o que é um estoque, que é a partir desse estoque que a farmácia de manipulação que usa os florais originais vai fazer o frasco para a pessoa, o frasco que for, às vezes, colocar as essências que forem ah, isso, solicitadas, indicadas pelo terapeuta, né, ah, para a pessoa. Então, eu trouxe aqui o mais comum, que é o Rescue. mais conhecido, né, Ana? É o Me diz mais uma coisa, usado. e como que a gente Esse, sabe? Como que a gente esse é o sabe que é estoque. o Sim. original? Como que a Bom, gente sabe aí que é o original? Onde que eu nós, compro o original? sim. Nós podemos pedir na farmácia, quando vamos pedir a manipulação, se eles trabalham com os originais e, inclusive, pedir que nos apresentem. Geralmente, os terapeutas já têm farmácias de confiança onde mandam Ah, tá, ok. manipular. Então, quando nós mandamos, orientamos uma farmácia, nós não temos vínculo de lucro com a Sim. farmácia, apenas Uhum. a garantia de que estão usando os florais originais e formulando da maneira original, Tá. o conservante e tudo. Aproveitando esse gancho, assim, pelo que eu li, pelo pouco que eu sei, assim, existe um número X de florais de bar, né? Sim, A função do terapeuta é fazer tipo uma anamnese, uma consulta, né? E aí, a partir dessa conversa, tu vai entender aquela pessoa, saber o que ela está passando, né? O que ela precisa, e aí tu vai fazer uma fórmula com alguns desses, enfim, ou pode ser um, ou pode ser vários, tu vai sim, decidir quais deles, e aí que tu vai mandar manipular, é assim? É isso? sim. Na consulta, a pessoa vai trazer seu sofrimento, as suas questões, e nós juntos, terapeuta e cliente, vamos fazer a escolha. O terapeuta orienta e questiona, né, aquilo que ele está indicando, que parece ser, que ele sente, porque a função do terapeuta não é apenas indicar uma essência, mas sentir o que a pessoa Uhum. está trazendo de sofrimento, né? E Certo. ajudar essa pessoa com os florais a fazer essa transformação. Então, nós, conhecendo as essências, nós vamos selecionar algumas que para aquele momento, né, que a pessoa, para aquele sofrimento que a pessoa nos traz, para aquelas questões que ela quer resolver no momento, nós vamos indicar as essências que melhor vão funcionar para ela, vão atuar naquela situação. E existem também as questões da personalidade. Quais são as minhas limitações, quais são os meus desafios, que dificuldades eu tenho, né? São as questões de personalidade, além das questões de situação, que a gente chama, né? Um momento que eu esteja passando. Então, o terapeuta, ele atua nesse sentido, de orientar a pessoa, ajudar, sentir o que ela traz, o sofrimento, e buscar nas essências quais daquelas que vão melhor atuar naquele momento. Ok. Outra pergunta que tem: quem pode usar os florais? Tem alguma contraindicação? Não, não existem contraindicações para os florais. Nós usamos as essências florais nos humanos desde a gestação
em todas as etapas do desenvolvimento, em todas as situações que ela entende que precisa de uma ajuda para superar alguma dificuldade, né, para transpor algum momento de dificuldade, de sofrimento. E usamos também florais em animais, em plantas, né? Então, em todos os seres vivos é possível usar as essências florais e elas atuam, sim. É muito interessante até quando a gente usa em animais, porque a gente obtém a resposta, porque é uma resposta que o animal é rápida, né? É muito rápida. Então, é muito interessante e ela atua em todos os seres vivos, eu poderia te dizer. E não existem contraindicações. Indicações. Ana Lúcia, vamos voltar um pouquinho, que no fim a gente. Eu acho que eu te Andamos. atropelei, né, no Não tem início, problema. Não tem. para tu falar para nós assim, ó, sobre o que são os florais de Bach, da onde que eles vieram, né? A gente pulou essa Tá, parte, assim. tá bom, não tem problema. Nós vamos indo e vamos conversando. Tá. Bem, a terapia, os florais de Bach surgiram, né, como resultado de uma busca de um médico inglês, o Dr. Edward Bach, que era um médico bacteriologista, patologista, era um pesquisador que buscava ajudar as pessoas, os doentes, e ele pesquisava sobre o tratamento de doenças crônicas. E ele desenvolveu um método de tratamento através das bactérias intestinais. E ele fez essa primeira forma de tratamento pela forma alopática, né? Eram injetáveis, eram as vacinas feitas de bactérias intestinais. Aí, então, ele achou que era uma forma muito agressiva e produzia algumas reações nas pessoas. Então, ele foi estudar a homeopatia, a obra de Hahnemann, e começou a formular as vacinas pelo método homeopático, né? Mas ainda usando as bactérias intestinais. E ele queria descobrir, buscar uma terapia que fosse próxima da natureza, nas plantas, né? Então, ele sofreu uma doença grave, aos 30 anos, mais ou menos. Ele teve uma hemorragia, sofreu uma cirurgia e lhe deram poucos meses de vida. Ele tinha um tumor abdominal, provavelmente um câncer, né? E então, a partir daquilo ali, ele começou a se questionar muito, né? A sua vida, a sua busca, o seu ver, o sentido da sua vida, né? O que a verdade que a sua alma buscava. Então, ele quis se dar esse encontro realmente que ele buscava, a resposta que ele queria da cura pela natureza. Então, ele abandonou o consultório em Londres e foi para o campo. Então, nessa busca, ele encontrou nas flores, né, a resposta, o tratamento, a transformação para aquelas emoções, para aquelas sofrimentos que se apresentavam. Né? Então, a partir daí, ele começou a buscar, a escrever o que ele encontrava, e ele sistematizou, né, as essências, tudo que ele encontrou, e aí surgiu, então, o sistema floral de Bach, que foi o primeiro, né, é o original, o que criou, a forma como ele extrai a, a substância, que não é uma substância, né? É a vibração da flor que fica impregnada na água. Existem duas formas, que é através do método solar e através do método de fervura. Então, por isso, quando eu falo em florais de Bach e faço questão de salientar que fórmulas prontas
eu não tenho segurança de dizer o que são, né? É em função disso, que existe todo um critério, todo um sistema que foi criado dentro de normas que o próprio Dr. Bach criou. Então, daí nós temos essa maravilha que é o sistema floral de Bach, que nos auxilia transformando o sofrimento, porque, segundo a filosofia do Dr. Bach, a nossa vida é para ser feliz. E nós, na busca da felicidade, precisamos fazermos a harmonia, né, entre o que a nossa alma nos pede e aquilo que nós estamos fazendo. Muito bom. É quase como a filosofia do yoga, né? É o sentir, o pensar e o agir em sintonia, né? De uma forma coerente, assim. Então, isso te traz harmonia, muito, muito legal. Aqui tem duas perguntas que eu já vou te fazer. Se o floral é homeopático, ele é como. Eu tinha essa pergunta também. São como homeopatias ou nada a ver? Porque o floral ele não é dinamizado. A característica da homeopatia é que ela é feita dinamizada de uma forma com dinamização, tem o CH5, CH20, 200, 1000, né? São dinamizações. E também a homeopatia pode ser feita de vários elementos, né? Não apenas de plantas. E os florais são apenas plantas, com exceção de uma essência, que é rock water, que é uma água de uma nascente, que ela é uma nascente especial, né? É uma fonte curativa com propriedades especiais, e é só dessa fonte que é feito esse floral, que é o rock water, que é o único que não é uma planta. Tá. E tem outra pergunta: pode ser administrado mais de um floral junto? Sim, pode sim. A recomendação originalmente, né, é que não existe um número limitado, mas, assim, quanto menos essências nós usarmos, melhor a atuação delas, né? Porque quando nós usamos uma essência, nós mexemos com alguma questão que está sendo trabalhada. Então, no caso, menos é mais. Menos. Tá. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui na caixinha. A pergunta não está. A pergunta não está completa aqui. Não está completa, não consegui entender. Tem uma outra questão que é bem particular, daí essas perguntas mais particulares, vocês podem mandar depois em inbox, que aí aqui a gente vai tratar tudo de uma forma geral e não como uma consulta, né? Então, essas perguntas mais específicas, assim, vocês podem mandar depois. Tá, então a gente estava falando sobre a homeopatia. Uma coisa bem interessante, essa questão dos tipos de florais, né, Ana Lúcia? Vamos entrar um pouquinho no nosso tema, que é o climatério, a menopausa, os sintomas. Como tu falou, os florais são usados desde que tu é criança, eles podem ser usados. Sim. Então, todas as fases da tua vida. A gente sabe que o climatério, a menopausa, é um período bem de grandes transformações, né, na vida da mulher, principalmente emocionais, né, porque está muito ligado ao envelhecimento, né? Então, como que os florais podem agir? Existe uma fórmula para tudo? Existem fórmulas para os sintomas? Por exemplo, a maior queixa que tem hoje das mulheres são os fogachos. Existe alguma maneira, com algum floral, de amenizar isso? De auxiliar nesse tratamento, nesse sofrimento, vamos dizer assim? Sim. Assim, ó, a terapia floral, ela é individualizada. Então, a gente, vamos pensar o seguinte, como
a pessoa reage ao calorão. Ela fica impaciente, ela fica agitada, ela fica irritada. Seria uma essência, impatience. Né? Heather é uma essência que poderia amenizar os calorões, trazer algum frescor, né? Ou algum alívio nesse sentido. Mas é sempre interessante a gente observar como eu reajo a essa questão. Né? Qual é a emoção que vem? Por exemplo, se o calor não me deixa dormir, eu me acordo com calor, como é que eu fico? Eu fico irritada, ou eu fico apática, ou eu entro numa questão assim de vitimismo, ai, pobre de mim, por que isso? Como estou sofrendo? Aí seria um willow, a essência willow viria bem nesse momento. Então, por isso que a gente fala na questão da individualidade, né? Como poderá ajudar. Pode ser que para uma pessoa o Willow não vá funcionar, porque ela não entra nesse vitimismo, ao contrário, ela fica irritadíssima. Tá? Então, ela é reativa, então é um impatience, é outra essência que eu vou usar. Tá? Eu acho que é bem. Tu falou uma coisa bem importante, né, Ana Lúcia, que é a questão da individualização. E hoje, a gente sabe que hoje a medicina ela está indo muito para esse lado de tratar individualmente e integralmente a pessoa. Sim. Né? Porque até hoje a gente é um ser totalmente partido para os médicos. Né? A Sim. gente não é um ser humano completo, porque tem o médico que trata do dedo da mão, o que trata do dedo do pé, o que trata do pulmão, o que trata do coração. Então, eles nos despedaçaram para nos tratar, né? E hoje em dia a gente sabe que isso tá voltando a ser aquela coisa mais integrativa, né? De olhar para E a pessoa. Então, eu vejo nos florais uma coisa bem assim, né? De olhar a pessoa como um todo, entender o que aquela pessoa está sentindo acima daquele sintoma sim. ou por trás daquele sintoma, exatamente tudo que se passa. É mais ou menos assim que tu atua como terapeuta floral. Tu conversa Sim. e tu vai descobrindo que é, quem é aquela É, pessoa. exatamente. O interessante, Márcia, é que nós fazemos um caminho de autodescoberta, autoconhecimento, né? Porque nós, socialmente, culturalmente, nós temos uma tendência de delegar a nossa vida. A minha vida não me pertence, né? Eu prefiro que ela pertença a outros. Então, a gente fala muito em empoderamento feminino, né? Importantíssimo falarmos nisso. Eu entendo assim que o mais importante no empoderamento é o autoconhecimento, é eu ser realmente, eu me apropriar da minha vida, né? Das minhas decisões, das minhas escolhas. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais possibilidades eu buscar, mais oportunidade eu tenho de fazer escolhas que estejam mais alinhadas comigo, né? Com a minha proposta. E eu tenho o direito de escolher o que eu quero para mim. Né? Então, o trabalho de terapeuta floral é um trabalho muito próximo de quem vem nos buscar, quem vem nos pedir ajuda. É um trabalho de auxílio. Nós não curamos ninguém, nós auxiliamos aquela pessoa que busca a encontrar a si mesma e a transformar o seu sofrimento e tornar a sua vida plena. Olhar para a sua vida como oportunidade de viver com plenitude, seja em que fase da vida for. Né? Porque nós sabemos que existe, assim, sutilmente, uma depreciação em função do envelhecimento.
né? E a menopausa faz parte do processo de envelhecimento. Envelhecer não quer dizer que eu preciso abrir mão do viver. É como a menopausa. A menopausa é um momento em que cessa a minha vida reprodutiva. Eu não posso mais gerar filhos. Mas, inclusive, se eu quiser ser mãe, eu posso ser mãe, eu posso adotar uma criança. Então, é o final da vida reprodutiva, mas não é o final da vida produtiva. Eu continuo, se eu quiser, fazendo o que eu quiser. Tá? Inclusive, é um momento que se oportuniza fazer muitas coisas, porque geralmente coincide com um momento em que profissionalmente nós já estamos um pouco mais tranquilas, né? Até um momento em que a gente pode buscar rever a nossa carreira, o que queremos fazer, diminuir nossos horários ou aumentar nosso horário de trabalho. Então, é um momento de inúmeras oportunidades, mas que sutilmente a nossa cultura, a nossa sociedade nos coloca um peso, né, de que existe ali um final de vida. Não é um final de vida, é um final da etapa reprodutiva. Mas nós não temos só o papel de mãe para cumprir. Nós temos Exatamente. inúmeros outros papéis, aqueles que nós quisermos, que nós escolhermos, né, cumprir. E esse momento é um momento, inclusive, em que as mulheres ficam aliviadas da questão da fertilidade, né? Sim, não precisam se preocupar mais, Não né? se Com... preocupar com isso. Eu sempre Então, mexo, né? eu vejo isso aí. Nós podemos fazer desse momento um momento maravilhoso. Depende de como eu estou, né, para esse momento. E se eu não estou bem, se eu estou vendo de uma forma muito negativa, se eu não estou aberta para mudanças, se eu estou inflexível, ou se eu estou deixando outros tomarem conta da minha vida, aí talvez eu queira buscar ajuda, né? Porque tudo depende da minha vontade, do que eu me proponho. Existe um mundo de infinidade, de infinito de possibilidades. Eu vou fazer as minhas escolhas, né? Eu quero pintar, mas você não vai ser uma Tarsila do Amaral? E daí? Eu quero pegar um lápis de cor e pintar. Eu quero dançar, eu Exatamente. adoro aquele post que tu fizeste daquela senhorinha que me parece ter quase 90 ou até mais, dançando na rua. É fantástico, por que não? Por que eu não posso dançar? Né? Por que eu não posso caminhar? Por que eu não posso? Eu posso tudo o que eu quiser. Né? Então, eu acho que é um momento em que nós podemos, sim, nos apropriarmos da nossa vida, revermos os nossos conceitos, né? E, inclusive, estarmos muito atentas às questões culturais e sociais que nós ainda estamos sob influência de um patriarcado. É. Eu sempre digo que a menopausa, eu estou no climatério, né? Apesar de já estar com 57 anos, mas eu ainda estou no climatério, ainda não cheguei na menopausa. Mas eu digo que a menopausa é o começo do resto das nossas vidas, né? Então, não existe a menopausa ser um fim. Mas, claro que para tudo isso, toda a nossa vida, toda a nossa história que passou, ela vai interferir diretamente sobre essa fase da nossa vida. Então, eu acho que é interessante essa questão dos florais, que eu não percebia assim, e agora conversando contigo, ontem conversando contigo, os florais agem muito no teu íntimo, assim, né? Muito profundamente. Sim. E eles mexem contigo nesse sentido. Então, nesse momento, como tu está dizendo, né? A mulher está ali, está meio confusa, né? Está se achando
tô ruim, tô enrugada, tô isso, tô aquilo, não tenho vontade para nada e tal. Então, para ver como os florais seriam mais uma opção de uma busca por algum suporte, né? Algo que vai te trazer alguma luz, né? Vai te trazer uma reflexão, vai fazer tu te perceber mais e de repente encontrar um caminho, né? Porque, como eu falei no início da live, para quem não estava aqui, eu tenho esse projeto Menopausa Sem Vergonha, e o objetivo aqui é esse: é trazer opções, é fazer com que a mulher possa ter um leque de opções e escolher o que ela acha que é bom para ela, ou experimentar, né? Experimentar várias coisas até chegar num denominador comum, até chegar em algum lugar que ela diga, não, é por aqui que eu vou, porque aqui tá legal. Eu acho que os florais pode ser também essa opção, né, Ana Lúcia? Sim, com certeza. Interessante a gente fazer um paralelo que as alterações hormonais que acontecem na menopausa, claro que aí elas são mais acentuadas, mas essas alterações elas acontecem durante toda a vida da mulher, a vida reprodutiva, né? Inicia lá na Menor. puberdade, né, na primeira menstruação, e nós sofremos as alterações durante, todos os meses. Né? Tanto é que algumas têm uma TPM que é insuportável, outras é mais sutil, mais suave. Então, essas alterações vão acontecendo durante toda a nossa vida. Lógico que na menopausa é um momento em que se acentua, mas nós já lidamos com essas variações em toda a nossa vida reprodutiva, né? Elas vão acontecendo. Então, é importante a gente perceber isso. E agora, falando nas essências especificamente, existe uma essência que é assim, é fantástica, que a gente usa desde o nascimento, ela está sempre presente, que é a essência walnut, porque ela atua nas mudanças, eu digo as mudanças de fase da vida, né? Então, em todas as mudanças, tanto da vida, das fases da nossa vivência, como em mudanças mais concretas do cotidiano, mudança de casa, de trabalho, coisa assim, o walnut é uma excelente essência, porque ela ajuda na questão da adaptação. Tá? Então, é muito importante nós colocarmos isso, porque eu sei que as pessoas ficam bastante ansiosas em função de realmente saber as essências que poderiam usar. Né? E Até usar. vou aproveitar Sim. só o que tu está falando sobre isso, porque tem uma pergunta aqui se o rescue pode ser considerado o pronto-socorro dos florais. Sim, a gente usa por quê? O rescue, ele é usado nas situações de emergência, de estresse, tá? Por exemplo, se eu bati o meu braço ou a minha mão, eu posso fazer uma compressa com uma água mineral e umas gotinhas de rescue. Então, nós usamos sim como se fosse um pronto-socorro, né? É o emergencial, a gente diz que é o emergencial. Inclusive, nós, terapeutas, sempre temos na bolsa um tubinho de rescue, Eu né? vou O contar a tubinho, historinha. Vou contar a o historinha que eu tubinho te do... contei. Ah, eu gostaria que tu compartilhasse, eu acho que vai ser maravilhoso É, compartilhar a tua vivência vou com o contar essa rescue. historinha com o rescue. Quando eu me separei, já faz bastante tempo isso, né? A minha filha mais nova tinha 5 aninhos. E, claro, uma separação sempre é um momento de muita perturbação, né? Um momento tenso, um momento de uma certa dificuldade. E eu tenho uma irmã que ela gosta muito de terapias alternativas, os florais, ela é muito apaixonada. E na época ela sempre tinha o rescue. Então a gente estava assim naquele momento de meio de tensão. Ela vinha e vamos pingar umas gotinhas de rescue, vamos pingar umas gotinhas de rescue. E a minha filha pequenininha sempre via aquilo e também ela botava, dava para minha filha.
E aí ela bem pequenininha, aí daqui a pouco a gente estava lá, tudo bem. Aí acontecia qualquer coisa, não precisava ser uma coisa. A Natália, Dinda, que era a Dinda dela, é a Dinda dela, minha irmã, né? Dinda, traz o resco, e traz o resco, ela dizia. E hoje, ela tem 24 anos já, minha filha, tá na faculdade. E aí, quando ela tem uma prova, alguma coisa mais difícil que ela tá passando, ela sempre diz: mãe, eu quero o resco da Dinda, eu quero o resco da Dinda. Para ver como fica isso também, né? Mas é isso aí. Realmente, em provas, nessas situações de estresse, ele atua maravilhosamente bem. E é o ideal, assim, quando a pessoa usa com bastante frequência, eu até oriento que comprem o estoque, aquele vidrinho que eu mostrei. Eu acho mais interessante, porque aí vocês podem usar entre vocês Mostra de e novo, então, Ana Lúcia. vou mostrar, Tá, deixa. Aí tá? tá o vidrinho Aí, verde. aí em Porto Alegre vocês encontram na farmácia O Meu Grau, acho que na Vica Florais também, ou podem encomendar direto do Bacentre ou na Monas Flower, também vendem. Ó, a Eu Carmen, acho, a minha irmã tá na live, então, Carmen, tu já dá um é, print aí. No vidrinho eu não eu sei acho qual que ela usa. interessante, eu acho bem interessante no resto, no caso, ter o estoque, né? Tá. E tu Bom, estava falando daquele outro floral, então, o que é walnut, importante. o walnut, é, o walnut para todas as situações de mudança, né? Porque ele ajuda muito na adaptação. E o walnut também tem outra característica, ele é um protetor energético. É Almut. Não, Como que se walnut, escreve? Walnut, Ah, tá. walnut, né? Ah, tá, tá. Agora É, entendi. ele é uma excelente essência, também se usa muito durante todas as fases da vida, né? Nós poderíamos falar em algumas essências especificamente, não sei se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui: quem toma remédio controlado pode fazer uso de florais? Sim, não tem problema nenhum. A gente manda sempre. Eu geralmente mando formular em baixo teor alcoólico, ou, nesse caso de remédio controlado, se a pessoa tem algum receio, ela pode mandar fazer sem álcool. Aí ela conserva na geladeira. Ah, tá. Isso é interessante também. Eu ouvia falar sempre que era com álcool, então tem a opção sem Sim, álcool a sim, formulação. nós temos a opção sem álcool. E outra opção seria fazer a formulação conforme o terapeuta orientar no percentual de álcool e pingar em alguma bebida quente, um chazinho, alguma coisa assim, porque aí o álcool se vai, né? Evapora. Ah, interessante, É, interessante. é, é Tá, isso, aqui é uma dos, forma. dos bichinhos já a gente já falou, né? Tu já falou que pode ser usado Pode nos ser usado para os animaizinhos. animais. Inclusive para gatos, eu gosto muito porque o gato ele tem muita dificuldade em ingerir alguma coisa, né? Então a Uhum. gente pode pingar ou na patinha ou no dorso, como ficar melhor. Ou até pode ser usado pelo método inalatório. A gente passa nas nossas mãos e próximo do gatinho para ele inalar a Ah, essência. que interessante. É, Eu tenho para uma das minhas criança. é bem nervosa, então acho que eu vou pegar os flores. Eu adoro tuas gatas, elas são uns amores. Eu adoro Uma já gatos. passou por aqui, já deitou do meu lado, a outra está bem longe. Hoje não veio nenhuma Ah, que amor. aparecer bem no live. E Ah, cada um tem a sua personalidade, né? é, né? Me diz uma coisa Nós, aqui também, outra pergunta que tem, que hoje as pessoas são muito imediatistas, né? As pessoas sim, usam as coisas e querem o resultado na hora. Então, sim, sim. quanto tempo para a gente sentir os efeitos assim do uso do floral? Para isso não existe assim um tempo. Às vezes tu pode sentir imediatamente alguma ah, transformação, ou pode levar alguns dias, mas assim, ó, eu mais ou menos entendi essa pergunta no sentido
de que a gente busca uma fórmula e em quanto tempo eu vejo o resultado, seria mais ou menos assim, né? Então, nós orientamos o uso por uns 20 dias ou 3 semanas e um retorno para a gente ver como o floral está atuando, que mobilização ele fez, porque é assim, ó, a gente compara a terapia floral com o descascar de uma cebola. Tá? Então, nós temos a parte externa, que é aquilo que chega primeiro para nós na terapia. Geralmente é assim. Né? Aí nós orientamos os florais e aquela casca se cura, aparece o que está embaixo dela. Tá? Então, um processo de terapia floral é um processo mais lento, porque é um processo de autoconhecimento. Agora, tem aquelas pessoas que vêm e trazem uma questão para ser resolvida e pronto. Elas não querem aprofundar. E tudo bem, porque cada um, né, Sim, como tu vai falou, tratar. né? Nesse caso da mudança, alguma mudança repentina, alguma coisa, e tu tá ansioso com aquilo e tu quer tratar, é bem específico, né? Então, Sim, a pessoa pode ser sim. que funcione rapidinho e tudo bem, né? É. E Agora, geralmente funciona rapidinho, como tu disseste. Tá? Geralmente funciona rapidinho. Então, é interessante fazer o uso. Claro, como terapeuta, eu defendo sempre o floral, é maravilhoso, temos inúmeras comprovações, né, do uso dela, do efeito, e como complementar em outras terapias, inclusive ele auxilia o processo, né? Ele facilita o processo da cura. E ele, como já disse antes, ele não interfere no tratamento. A única coisa que a gente recomenda, até para a pessoa ficar mais tranquila, ela não vai ingerir um ansiolítico controlado e, em seguida, usar o floral. Espera alguns minutos, né? Um tempinho, e aí então usa o seu floral. bom Essa é a senso, recomendação. né? É um bom Sim, senso, né? Aqui tem sim. uma pergunta: é mito ter horário para tomar? Que tem que ter um horário. Eu não entendi muito bem a pergunta, Carmen. Ela botou só assim: é mito ter horário para se tomar o floral? Talvez, eu não sei, a pergunta talvez tenha feito no sentido de regularidade, eu não sei, Pois é, não sei se mas é todo dia no mesmo horário que ela quis dizer, não, talvez. isso, Não. isso não. Inclusive, ele pode ser usado assim, eu trabalho fora, eu não quero ficar manuseando vidrinho e tal, né? Porque a indicação do floral, quando nós fazemos o frasco de tratamento, é que a gente pode pingar direto na boca as gotinhas, conforme a orientação do terapeuta, ou eu pingo num copo de água, num pouco d'água ou num chá, não refrigerante, coisas químicas, não, né? Mas num copo de água, sim. E às vezes a gente recomenda, quando a pessoa atrapalha, passa o dia inteiro fora, que ela coloque numa garrafinha de água as gotas que correspondem ao tempo em que ela vai estar fora. Ah, Né? entendi. Por exemplo, se eu indico 4 gotas 4 vezes ao dia, a pessoa usou 4 gotas antes de sair de casa, ela pode colocar 8 gotas na garrafinha, que correspondem ao tempo que ela vai passar fora de casa, e quando ela retorna, ela usa as quatro As gotas outras direto no coisas. frasco em casa. Mas também não há impedimento de que ela use as 16 gotas na garrafa. Isso não. Tá, tem outra pergunta aqui, Ana Lúcia, sobre os florais para os pets. Se também Sim. não funciona o que. Ela botou assim, ó, para os pets também não funciona, entre aspas, os que compramos nas pets. Bom, eu não posso dizer não funciona, né? O que eu digo é que, dentro dos critérios que nós, como terapeutas, bar practitioners, né,
Nós não trabalhamos, nós não temos, eu não sei como ele é formulado. Eu não sei que critérios foi feita essa formulação e também não sei como a essência, porque nós usamos, no caso eu mostrei para vocês ali o Rescue, aquilo é um vidro estoque, a gente chama, né? Aquele estoque é feito com a tintura mãe diluída numa proporção estabelecida, né? Pelo Bacentro, que foi a forma encontrada pelo Dr. Bach, que foi normatizado, sistematizado. Ali eu tenho a segurança de te dizer, isso aqui não vai ter efeitos colaterais. E isso vai atuar, porque quando a gente indica o floral, eu te digo, por exemplo, se eu indicar o Impatience, eu vou dizer, olha, o Impatience vai te dar um pouco mais de autocontrole, essa tua agitação vai calmar, vai, né? Nós vamos conversar sobre a atuação do floral. Agora, quando e eu sei o que tu vais usar. Agora, quando ele vem pronto, eu que digo, eu não tenho a segurança de te dizer o que está ali. Porque eu Sim. não sei se eles usaram esse estoque, eu não sei se eles já usaram algo manipulado com o estoque, né? Se Sim, já onde é. foi feito, né? Onde foi feito. É claro que a gente sabe que existem todos os critérios, é lógico, né? De higiene, tudo perfeito. A nossa questão, como terapeutas florais, com as fórmulas prontas, é que a terapia floral ela é individualizada e a essência, os estoques, eles têm um padrão para serem feitos, produzidos, né? Eu sei o que tem ali dentro, nós sabemos como é feito, né? Existe toda uma segurança em usar. Os que vêm prontos, eu não sei qual conservante usaram, eu não sei que tipo de diluição fizeram, e eu não sei também como foi produzida essa tintura mãe, né? Tá. Então, é só isso aí. É Tá. só isso aí. Então, Tem outra. eu não indico prontos, mas eu não sou, eu não posso falar Sobre contra eles, eles, certo? porque eu não sei como Tá. foram. A Nelly está perguntando aqui se ela pode usar a floral mesmo usando o repositor hormonal. Me sinto muito desanimada. Nelly, reposição hormonal deve ser. Ela deve estar Sim, fazendo reposição hormonal e quer saber se ela pode usar o floral, que ela está se sentindo muito desanimada ainda. pode sim, Nelly. Podes usar e vai te ajudar bastante. Nessa questão do desânimo, pode procurar algumas essências que vão ajudar. Tem que ver assim como tu reages a esse desânimo, né? Como tu te colocas nesse desânimo. Aí, a partir disso, a terapeuta vai te orientar, né? Qual essência vai te ajudar? Ou quais essências? Porque a gente pode usar mais do que uma também, né? Ana Lúcia, tu atende online? Sim, no Ah, tá. momento, desde a pandemia, eu só faço atendimentos online. Tá, É, então aí, pessoal, ou quem quiser também pode entrar em contato com a Ana sim, Lúcia. Tem o Instagram dela, tá aqui em cima, é Ana Lúcia Florais. Então vocês podem entrar em contato com ela para conversar e para agendar uma consulta e para ter mais informações. A Rose está dizendo aqui também que, falando em relação a esses prontos, né? sim, Eles às vezes estão num local em contato com muitas energias inapropriadas, por exemplo, próximo a computadores, e que isso sim. também interferiria, né? Nós sempre orientamos que evite radiação, contato com aparelhos eletrônicos, né? Embora ele não seja dinamizado, como é uma energia, né, da planta, ele é vibracional, o ideal é não ter esse tipo de interferência, né? Inclusive não deixar exposto a luz, seja solar ou seja
a luz elétrica, né? A luz solar foi usada em algumas essências para tirar o seu potencial, né? Mas depois ela pode causar, assim, alguma interferência e nós não usamos. O vidro, para se Geralmente é escuro, colocar, né? é escuro, né? Evitar colocar o êmbolo na língua ou encostar na boca, pode usar Ah, isso direto, é mas precisa importante. ter esse cuidado, né? Outra, agora me ocorreu assim, né, Ana Lúcia, Sim, a gente conversando e tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho aqui com especialistas falando sobre climatério e menopausa, principalmente o climatério, né, que é essa fase antes da menopausa e pós, sim, principalmente antes, né, lá pelos 40 anos por aí, que as mulheres começam a sentir várias coisas e relacionam às vezes ou com TPM mesmo, ou muita mulher nessa fase começa a ficar mais irritadiça, começa a ter mais desânimo mesmo, sim, começa a sentir, não ter vontade de fazer nada, ou ficar mais irritada, se irrita com qualquer coisa. E isso, às vezes, já é um sintoma dessa queda hormonal que acontece no climatério, antes da menopausa, que pode ser até 10 anos antes da menopausa. sim, Então, o que, que me ocorreu, né? Que esses sintomas, eles são, além de ter a queda hormonal, eles têm muita carga emocional também. Então, seria também um bom momento para tu procurar uma terapeuta floral e tentar, né, uma terapia complementar nos florais para sim. tratar esses sintomas bem específicos, né? Porque a maioria, isso é uma coisa que eu tenho ouvido, sabe? Eu tenho ouvido falar, eu tenho ouvido de especialistas também, é isso. Chega nessa idade, as mulheres estão se entupindo de antidepressivo, de ansiolítico, né? Quando na verdade tem uma causa, é o climatério, é o que está acontecendo, é uma coisa quase que Sim, fisiológica e claro, emocional. Então, sim. ao invés de ir para a prateleira, como eu digo, né, a gente é a sociedade da prateleira. Vai lá na prateleira da farmácia que tem todo o remédio que tu precisa, né? E seria um É que, apoio, né? claro, com certeza. É que tem essa questão, assim, cultural de que a gente quer alguma coisa que elimine o nosso sofrimento rapidamente e que a gente siga naquele ritmo de vida sem questionar nada, né? Exato. Isso aí é a nossa sociedade industrial É. que quer que nós, né, precisa Produção. que nós continuemos produzindo ativamente no ritmo que já não é mais, que não contempla mais a nossa vida. Então, para isso, a prateleira traz possibilidades, né? Não que em muitos momentos não seja, é importante a busca, né? A ajuda daquilo que se faz necessário naquele momento. Mas as terapias complementares é aquilo que a gente diz, é somar, né? Nós vamos somar, é E. E assim nós vamos melhorando e podemos até, em algum momento, superar a dependência de alguma coisa que nós estamos usando e que por nós buscarmos mais ajuda, mais recursos terapêuticos, né? A gente consiga superar aquela dificuldade e ficar no uso de recursos mais leves, mais tranquilos, com menos efeitos colaterais. É, Tá? exatamente. É. A Eu, atividade física, por exemplo, é é, fundamental. É assim, ó, é impossível se falar em qualidade de vida se não falarmos em atividade física, né? é bem importante isso que tu falou, né, Ana Lúcia? Tu também é da educação física, né? Temos isso Sim, em comum, né? isso. E é bem isso. Eu estou relacionando muito os florais com o próprio yoga, né? O yoga dance que eu dou também, que são terapias complementares também.
E tem, a Arlene está dizendo, coisa boa esse papo com tantas informações importantes sobre florais. Oi, Arlene, é isso. A Carmen também, parabéns pela live. Obrigada, gurias. Eu tinha certeza que esse papo com a Ana Lúcia ia ser super legal. Fiquei super feliz dela ter aceito. E é isso, a gente precisa procurar coisas mais leves, né? Porque como eu até anotei aqui assim, ó, os florais fazem florescer a tua essência. Coloquei uma exclamação e uma interrogação. E eu coloquei aqui, é muito profundo o uso. Eu não tinha essa noção também, né? Do quanto profundo é o uso do floral. E eu tenho essa noção aqui, no meu caso, do quanto profundo é tu fazer uma aula de yoga pensando em ti, não pensando no exercício para o físico, mas uma coisa inteira, né? Que trate a tua Sim, mente e trate o teu corpo. Eu acho que o floral é por aí também, né? Ele vai na tua essência, ele vai no que tu tá sim, sentindo, né? sim. Nós somos inteiros, né? Não tem como eu trabalhar o braço, apenas o braço, e não ter alguma ligação com o resto do corpo, né? E não tem como eu melhorar a minha qualidade de vida, buscar qualidade de vida, se eu não for o agente principal dessa transformação. Então, acho que isso é muito importante nós conscientizarmos, né? Que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas mudanças que queremos implementar na nossa vida e que é possível, sim, em qualquer momento da vida, nós fazermos as mudanças que julgamos serem necessárias para a nossa melhoria, a nossa qualidade de vida e buscar sempre. Não existe assim um momento em que a gente até em alguns momentos diz, basta, não quero mais, cansei, sei lá, Uhum. faz parte. Mas nós, claro que podemos sim. Passou aquele momento, não vou ficar aqui, eu vou mudar, eu preciso mudar o que eu quero, né? Eu quero, o que eu quero. Então, eu acho muito importante, até anotei aqui para não deixar passar, né? O que nós precisamos é ter clareza do que eu quero, porque a nossa cultura não favorece o nosso desejo, né? A questão do feminino. Eu não posso querer, os outros Isso. querem para mim, né? Então, principalmente aquelas que estão nesse momento, nessa mudança, né? Que quando nós caminhamos numa linha até os 50 anos, eu digo isso, depois aos 50 a gente faz uma curvinha e vai retornando e avaliando tudo que fizemos até ali, né? E nós temos, nesse momento, a possibilidade de fazermos esse caminho é novo. Nós não caminhamos em cima daquilo que fizemos. É um novo caminho. Né? São novas possibilidades. Então, eu preciso ter clareza do que eu quero, planejar e buscar a minha qualidade de vida em qualquer momento. E concretizar minhas metas e meus sonhos. E o que eu quero para mim, o que é importante, quais são as possibilidades que existem a respeito disso e como eu vou caminhar para realizar isso, né? Eu posso ter como sonho trabalhar a terra. Se eu, mas eu não preciso comprar uma chácara, esperar comprar uma chácara, um terreno. Isso. Eu vou ali, pego um vaso, um pedaço de plástico qualquer que eu não use mais, ou uma, sei lá, qualquer tipo de vasilha. Vou numa praça, pego um pouco de terra, se eu não posso comprar, e coloco uma plantinha qualquer, pode ser uma punk, essas que se acham na calçada. Trago para dentro da minha casa e vou cultivar a minha planta. Eu estou concretizando meu sonho de trabalhar a terra. É É que, isso às aí. vezes, a gente coloca o sonho em algo inatingível. E aí vem a frustração, né? É. E aí fica aquele acúmulo de metas não atingidas que se transformam em frustrações. É. Então, vamos trazer para o real, né? O que eu posso concretizar, aquilo que realmente só depende de mim.
porque muitas vezes eu coloco, e nós somos levados culturalmente a colocar todas as nossas realizações na mão dos outros. E não é por aí. Só eu posso fazer por mim aquilo que eu quero. Claro que eu vou contar com ajuda, com parcerias. Isso é ótimo, é muito bom. Mas o elemento principal sou eu para fazer as mudanças que eu desejo, né? Que eu busco. E é possível, sim, em qualquer momento. Muito legal isso tudo que tu falou. Aqui tem dois depoimentos, aqui, duas frases. A Lisandre falou uma frase do Eduardo Bach. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Concordo plenamente. E a Jaqueline, oi Jaque, primeiro sonhamos, depois realizamos. Isso aí, eu acho que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, né? Porque às vezes tu sonha e tu pensa, ah, não, isso é só um sonho. Não, um sonho pode ser realizado. E outra coisa que eu acho assim, que acontece comigo, né? A gente falou agora em menopausa, acaba o período reprodutivo, né? Mas não acaba o período produtivo, pois hoje eu me sinto parindo de novo, parindo os meus novos projetos. Então, eu ainda estou parindo, porque eu estou parindo novos projetos. E esses projetos, como tu falasse, né, Ana Lúcia, não precisam ser mirabolantes, né? Não precisam, pode ser, tu sempre fez crochê, por exemplo, na tua vida. E tu quer fazer uma blusa de crochê, porque tu sempre fez guardanapinhos, por exemplo, e agora tu quer fazer uma blusa. Vai lá e faz, experimenta, tenta, e aquilo vai se tornar um projeto novo para ti e tu vai realizar. Então, é bem isso, né? Não colocar coisas inatingíveis e mirabolantes, ou tu sempre pensou em cozinhar um tal prato lá e tu nunca fez. Sim. Vai lá e faz. Então, como a Ana Lúcia falou, é tu, o que tu quer fazer. E depois de uma certa idade, assim, a gente já tem esse direito, né? A gente se apropria de nós mesmas. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente se apropria de quem a gente é. Finalmente, se a gente não fez isso até agora, está na hora. Vamos se apropriar de quem nós somos e tocar esse barco em frente, que eu fiquei sabendo ontem, eu estava assistindo uma live muito legal, que a gente pensa assim, as pessoas já vivem 100 anos, né? Sim, as pessoas vivem 100 anos e vivem mais de 100 anos. E no Brasil, eu não me lembro o nome da pessoa que estava fazendo a live, mas eu vou me lembrar. Ou As Nuvens da Menopausa. Que ela fez uma pesquisa, assim, perguntando quantas pessoas no Brasil tu acha que tem mais de 100 anos? E as respostas eram 5, 10. Aí não, mais, 1.000. Parece que são 50 mil ou 30 mil, não me lembro. Pessoas com mais de 100 anos no Brasil. A gente nem tem noção disso, a gente acha que são 1 ou 2. Então a vida está aí, né? A gente ganhou uma expectativa de vida hoje bem maior do que os nossos avós tinham, né? E o que a gente quer fazer com isso, né, Ana Lúcia? Como que a gente quer viver essa vida que está aí, que foi nos dada? Claro, a gente tem que se esforçar para que ela seja boa, né? A gente tem que cuidar da gente para que ela seja boa, né? É a valorização da vida, né? Da minha vida. E os florais estão aí para nos ajudar, né, nessas questões, né? De uma forma suave. Os florais não causam efeitos colaterais, são suaves. É uma terapia em que o terapeuta precisa ser gentil, amoroso, acolhedor, né? Porque nós trabalhamos, nós acolhemos o sofrimento humano, tá? E os florais trazem a possibilidade de transformação. Então, não existe nada que não possa ser transformado, tá? É que nós vivemos uma cultura assim em que há muito tempo o sofrimento é uma coisa muito valorizada, né?
E nós precisamos entender, e a filosofia do Dr. Bach é que a vida é para ser vivida com alegria, felicidade. Tá? O sofrimento pode acontecer um momento de dificuldade, e sim, porque nós não vamos fazer um hula-hula, né? É tudo feliz sempre, alegre, é festa. Não, existem os momentos de dificuldade. Há pouco nós passamos por um momento dificílimo, né? Nós vivenciamos uma situação de guerra, né? E nós precisamos aprender a lidar com essa situação, nos adaptarmos a essa situação e tirarmos o melhor que podemos, né, dela. E os florais são fundamentais para nós fazermos as transformações que são necessárias na nossa vida, são mais um recurso acessível, que dentro da filosofia, do objetivo do Dr. Bach, é que ele fosse realmente como ele é, acessível, fácil, simples e que não trouxesse sofrimento, efeitos colaterais. Não existe relato de alguém que tenha usado um floral dentro dos critérios do sistema Bach e que tenha sofrido qualquer dano ou algum efeito colateral. Nós não temos esse registro. Muito bom, muito bom. Olha, já passamos da 1 hora, né? Como passa rápido quando a conversa é boa, coisa boa. Ana Lúcia, eu queria te agradecer de novo, né, mais uma vez, por ter aceito esse convite. Foi super bacana, essa conversa foi super legal. Eu vou desativar os comentários aqui só para nós fazer uma fotinho. Tá bom. Nossa, aqui para eu poder botar na capa da live. Deixa eu me ajeitar aqui. Prepara, tira o reflexo da luz do teu óculos. Tenta. Fazer um óculos anti-reflexo, deixa eu ver, Márcia. Mas não adianta, porque quando essa. Aí tá ótimo. Tá, eu salvei a foto e deixa eu ativar de novo os comentários. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, que vai estar, que vai assistir. Te agradecer de coração. E, pessoal, quem quiser entrar em contato com a Ana Lúcia, tem o Instagram, né, Ana Lúcia Florais, ou pode me perguntar. E muito obrigada. Eu te deixo com uma palavra final e depois eu encerro. Tá bom. Eu agradeço, Márcia, a oportunidade de divulgar o trabalho do Dr. Bach. E, assim, eu me deixo à disposição, se tiverem alguma dúvida, e eu vou deixar aqui um pensamento do Dr. Bach para nós. A vida não espera de nós sacrifícios inatingíveis. Ela apenas pede que façamos a nossa jornada com alegria em nosso coração e sejamos uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Dr. Eduard Bach. Eu agradeço de coração a vocês e que a mensagem do Dr. Bach e dos florais seja útil para vocês, na vida de vocês. E sejamos felizes, que esse pode ser a nossa meta, tá bom? Obrigada, agradeço, Márcia, mais uma vez, o teu carinho, a oportunidade de estar aqui falando sobre essa terapia que é tão importante para mim. Que bom, gente, adorei. Eu tinha certeza que ia ser super construtivo, que ia acrescentar muito para todos nós. Isso agrega ao meu projeto, Menopausa Sem Vergonha, muito, muito, muito. Quero te agradecer. E continuamos, né? Continuamos juntas, seguimos no amor sempre. E porque a gente veio, eu também acredito nisso, eu acredito que a gente veio para cá para ser feliz. A gente tem os percalços, tem as dificuldades, mas a gente está aqui para ser feliz. A gente não foi colocado aqui para infelicidade, a gente foi colocado aqui para ser feliz. E é esses caminhos que a gente tem que buscar. Então, gente, muito obrigada. Tenham um resto de noite lindo e qualquer coisa, só mandar mensagem para a gente. Um grande beijo. E seguimos no amor. A live vai ficar gravada, tá bom? Tchau. Beijos.
Beijo. Tchau.